Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo na paz com vocês. Hoje eu acabei de vir de um exame e disse: não, vou botar em prática aquilo que os mais velhos dizem. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Infelizmente, hoje não vai ser um vídeo sobre exatamente relacionamento, não relacionamento amoroso. Será sobre relacionamento de ser humano, fraternidade, sabe? Ajuda mútua, empatia, tudo isso. Algumas pessoas devem ter visto, e algumas inclusive não entenderam nada, eu vi depois, um short que eu fiz dizendo que apesar de tudo estava tudo bem conosco. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que o YouTube e outras redes sociais têm um alcance grande e quem visse ia entendesse o que fosse, ia passar um para o outro. Vocês devem ter visto, não sei se pela internet, na mídia, aí no Brasil, algumas pessoas viram, outras disseram que não, algumas regiões as pessoas viram o que aconteceu, outras não falaram muito. Afinal, nós estamos no centro de Portugal. Nós passamos por duas depressões. A primeira, que arrasou com o centro de Portugal. Se fosse alguma coisa na área dos Açores, ilhas, área turística, ou fosse no Porto, em Lisboa, estava noticiado em todo lugar. Mas o centro, infelizmente, é verdade, muita gente não vai gostar do que eu vou dizer, mas o centro de Portugal é esquecido. Ponto. Verdade seja dita. O que eu vi na madrugada de terça para quarta-feira passada foi um cenário de guerra. Aliás, na quarta-feira eu vi um cenário de guerra. Na madrugada eu vivi cena de filme. Inclusive, na quarta-feira eu não tinha a menor ideia se meu vídeo tinha passado ou não. Eu tinha deixado agendado e estava toda feliz quando eu falei que ia ter um outro vídeo que era para ter saído depois, mas como eu não tinha agendado, infelizmente não deu. E eu vim prestar, dar uma satisfação para vocês. Muito obrigada àqueles que se preocuparam e eu vi depois mensagens. O que nós vivemos foi, nós passamos por duas depressões, uma ontem, nessa madrugada passada, que foi bem leve, graças a meu bom Deus, e outra na madrugada de terça para quarta passada. Eu acordei às 3h pouca da manhã com uma porta de casa batendo, como se alguém estivesse preso. Pensei inclusive que tinha sido uma das minhas gatas dentro da casa de banheiro. E aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Existe uma coisinha dentro do banheiro que é só para ventilar. Sabe como tem aquela coisa que quando a gente acende o interruptor e fica uma ventoinha no teto, em alguns banheiros? Aqui, meu banheiro tem janela, mas o lavabo não, mas o banheiro tem. E tem uma rodinha que parece ralo de chuveiro, que quando você gira, um lado abre, outro fecha, justamente para ventilar e diminuir a umidade. Só tinha aquilo aberto lá na minha casa de banho. E o vento vinha com uma estupidez tão grande, com a força, que simplesmente começou a bater a porta do banheiro. Eu fechei, coloquei um pezinho assim de porta nela, porque eu disse, meu Deus, não é possível. De repente eu comecei a ouvir um vento mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E a porta da minha casa, se não tivesse tranca, eu tenho certeza que tinha aberto. Eu achei que a porta de baixo do prédio, a entrada do prédio, como era de vidro, tinha partido, por tamanha quantidade de vento que tinha. Aí você ouve aquele vento, a chuva, muito mais o vento do que chuva, e aí você começa a ouvir barulho de coisas quebrando, de tudo caindo, você não tem a menor ideia do que se trata. Aí eu comecei a perceber, eu disse, poxa, isso aqui é barulho de telha. Depois eu comecei a ouvir barulho de metal sendo arrancado,
barulho de madeira, tudo caindo. E você ouvia, sabe quando você sabe que tem uma coisa rolando na rua e você vê perfeitamente que a coisa rola de um lado, depois rola do outro, e aí barulho de metal, e você diz assim, meu Deus, os stories não vão aguentar. Stories são isso aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, acho que vai dar pra vocês verem. Isso aqui. É como se fosse uma persiana feita de PVC que a gente coloca externamente para controlar justamente luminosidade, calor, barulho, frio. Isso protege muito do frio. E aqui eu tenho duas varandas, né? Ou seja, vidro. O vento estava tão forte que eu disse, os stories não vão aguentar. E de repente comecei a ouvir, e ouvi um barulho aqui na frente da minha varanda. Claro que ninguém dormia, minhas gatas ficaram desesperadas, né? Porque nunca tinham ouvido nada daquele tipo. E a gente ouviu um barulho metálico e depois um baque no chão. Eu acho que se eu tiver, acho que eu consegui mostrar pra minha família o que tinha acontecido. Aí vocês vão ver que é uma placa dessas de sinalização, sabe que tem um pé de ferro e em cima é um material parecendo acrílico que indica a saída da cidade, a entrada, o centro, isso e aquilo caiu na porta do meu prédio. Eu ouvi o barulho quando acordei de manhã, que o barulho metálico eram as janelas da casa vizinha que tinham caído. Barulho de telha, eram telhas que estavam espalhadas pela rua, chaminés inteiras que caíram, cenário de guerra. E aqui na frente, inclusive, hoje eu vim caminhando e vendo, e fui ficando muito triste à medida que eu fui caminhando, porque você vê árvores que levaram anos e anos e anos para crescer, arrancadas, caídas no chão e as raízes do lado de fora. Você vê janelas, você vê um telhado inteiro de uma casa no chão, você vê uma varanda inteirinha de um prédio no chão. Você ficar... É um cenário que você não acredita. Você diz, meu Deus, o que foi que aconteceu? Caiu uma bomba aqui e ninguém me avisou. E a chuva, né? Consequentemente, tudo molhado, algumas áreas alagadas, e os bombeiros passando o tempo inteiro e tal. Nós ficamos ilhados, não tínhamos luz, não tínhamos água, não tínhamos qualquer tipo de rede de telefonia, de internet fixa, móvel, nada. As estradas fechadas, porque caíram casas, caíram árvores. Parecia, depois eu vou ver se eu consigo deixar, não sei se na capa ou no final, uma foto. Parecia que alguém tinha derrubado, tinha sido uma brincadeira. Tem uma estrada, aí tem uma árvore caída assim, outra assim, outra assim, outra assim, fechando a estrada inteira, uma das estradas. E foi assim, muito difícil você imaginar que pessoas que construíram, levaram uma vida inteira construindo uma propriedade, o seu lar, né? Seu pedacinho de chão, como a gente diz, ver tudo ruir, tudo cair no chão, ser arrancado pelo vento e destruído pela chuva. E nós aqui, os dois lugares mais atingidos foram Orem, que é o concelho de Orem, eu moro no município de Orem, Orem mesmo, e Leiria. Leiria, gente. Quando eu vi as imagens de Leiria, eu juro, eu chorei. Porque você vê um estádio de futebol em que só sobra o que era de cimento, as arquibancadas, o telhado, o que a gente chama de trave no Brasil, os placares, tudo virou farofa. Tudo alagado, a cidade debaixo d'água, metade. Você tenta passar pela estrada, do lado de cá só tem destroços e água. E do lado de cá mal tem um lugar para conseguir passar um carro. Leiria foi arrasada e de uma forma que já se fez um levantamento que vai levar em torno de 1 ano a 1 ano e pouco para que fique tudo ok. Aqui no Concelho de Orem ainda existem 19 mil casas, residências, o que fosse 19 mil lugares, por exemplo, comércios, residências, etc. Sem água, sem luz, sem acesso, porque a Defesa Civil não consegue passar. Primeiro tem que se cortar as árvores, tem que fazer isso.
as pessoas sem água potável, as pessoas sem nada. Um frio, que está muito frio, nós estamos em pleno inverno. Vocês têm noção do que é isso? Mas graças a Deus, o povo português é tão solidário quanto o povo do Brasil. Vieram bombeiros de vários lugares, vieram escoteiros, vieram civis, gente comum que veio ajudar a catar lixo, a tirar, vem gente com... Eu vi gente vindo com motosserra, com machado, com o que fosse, para tentar cortar as árvores, para tentar tirar as coisas. 2 abrigos de animais destruídos, animais que se perderam, tanto um canil quanto um gatil. A praia de Nazaré, você não via o chão, você não via asfalto, você só via areia em todos os lugares. A areia foi parar em lugares inimagináveis. E as pessoas estão, graças a Deus, juntando forças, vindo, trazendo comida, trazendo alimento, trazendo roupa. E as próprias pessoas que vivem aqui, como eu, ajudando da forma que pode, oferecendo suas casas para que as pessoas possam pelo menos tomar um banho, possam carregar um telefone. Alguns lugares, como o pessoal do Leitão, que ofereceu comida para quem não tinha, os balneários, as piscinas todas abertas para as pessoas tomarem banho. Então, tem sido assim, todo mundo ajudando todo mundo fazendo um bocadinho. E o que mais me chamou a atenção foi que no meu último vídeo eu falei sobre solidão a 2. E nesses momentos é que a gente vê, de fato. Eu ri muito com meu marido porque a gente falou, nós voltamos a virar adolescentes. Na primeira noite, principalmente, a gente ficou ouvindo o jogo pelo rádio, radinho mesmo, rádio. Assistindo o jogo, era jogo do Benfica, era um jogo muito importante, jogo do Sporting também. Sabe esses campeonatos que tem aqueles jogos decisivos? Pois é, a gente assistiu ali com as nossas gatas, igual a gente fazia antigamente. No outro dia a gente brincou do que a gente chama de forca, a gente brincou de stop, a gente brincou de várias coisas, porque a gente leu, a gente conversou muito, e aí é que a gente vê em que nível anda o nosso relacionamento. Se a gente consegue estar no silêncio apenas os dois, como no caso da gente que não tem filhos, que vivam com a gente nem nada. Somos só nós dois, não tem ninguém, não tem irmão, não tem filho, não tem ninguém que viva com a gente, só as nossas gatas. Se a gente consegue suportar esse silêncio os dois juntos, bem tranquilos, se a gente faz outras atividades, se a gente conversa como nós conversamos, enfim, se a gente consegue ultrapassar essas dificuldades sem se desesperar, sem perceber o vazio entre nós, um abismo enorme. Foi bom, com certeza, para algumas famílias que, apesar de tudo, conseguiram estar nessas horas que a gente vê se a família é verdadeiramente família, se os amigos são verdadeiramente amigos. Nós tivemos amigos que entraram em contato com a gente quando a gente começou a ter ou água, ou luz, ou uma rede, ou o que foi, algumas pessoas tinham, deixavam mensagem, iam nas nossas casas. Teve um amigo que perguntou, você está precisando de dinheiro? Porque a gente não podia nem sair daqui, porque os postos de combustível, as bombas de combustível, não conseguiam abastecer. Não tinha energia elétrica, não tinha nada. Aí teve um mesmo que ficou com fila, aqui na frente da nossa casa, porque só tinha uma bomba funcionando e você só podia pagar em dinheiro. Porque não funcionava, você não conseguia levantar dinheiro nos caixas eletrônicos, as agências bancárias fechadas, todo o comércio fechado, tudo fechado. E assim, numa altura em que está já mais para o fim do mês, em que as pessoas estavam esperando receber seus ordenados. Teve gente que recebeu uma parte, as empresas, para não deixarem as pessoas numa situação difícil, pessoas que receberam, por exemplo, faz de conta que você recebe um ordenado de 1.000 euros, teve empresa que conseguiu pagar 300, 400, até 500 em dinheiro, para que as pessoas conseguissem fazer alguma coisa, conseguissem chegar aos trabalhos. Muita gente que trabalha, como se fala aqui em Portugal, em teletrabalho, que é o home office que a gente fala, pela internet, desesperadas, achando que iam ficar desempregadas. Porque tem muita gente que até hoje não consegue voltar a trabalhar.
por algo que elas não têm culpa, porque simplesmente não tem rede. Não sei se já resolveu, tinha uma antena provisória em cima de um caminhão que foi colocado na frente do cemitério aqui pra gente conseguir ter o mínimo de rede de telefone. Pelo menos pra gente dizer, olha, o resto do mundo, estamos aqui, estamos vivos, estamos bem ou não estamos, fulano tá na casa de Beltrano. Existem muitas pessoas que saíram de suas casas, as pessoas que moram na zona rural, então, tem uma colega que de repente ela abriu a porta e viu o trailer dela de cabeça para baixo. Quantas pessoas não moram em trailers? Quantas pessoas não moram em casas que não são exatamente adequadas? Quantos animais podiam estar na rua, que graças a Deus não tem muito, mas tem algumas colônias com alguns animais. E os animais que vivem nos quintais? Né? Com certeza eu vi uns cães aqui meio perdidos esses dias. Eu digo, com certeza foram animais que se perderam de suas casas. E enquanto isso estava acontecendo, eu não sabia exatamente o que era. Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé. E eu pedia muito por essas pessoas, pelos animais, por tudo, por quem estava numa situação pior, porque eu, querendo ou não, estava dentro da minha casa com minhas 3 gatas com meu marido. A gente tem um teto seguro, a gente tinha água potável, pouca, mas tinha, ainda tinha algumas garrafas, acho que eu tinha 1 ou 2 garrafas de água mineral em casa, tinha algum alimento. Eu tenho uma cunhada que veio trazer da casa dela alimentos que estavam na arca congeladora, no freezer, como a gente fala no Brasil, para deixar aqui para o alimento não apodrecer. Eu, com medo de acontecer o mesmo aqui, cozinhei alguns alimentos, porque eu disse, bom, cozidos, pelo menos não vão apodrecer, não vou perder. Foi muito difícil, é muito triste, como eu disse, passar aqui, ali, com toda vez que eu olho aqui para a escola na frente, teve uma escola, gente, que foi abaixo. Os bombeiros, que são os guardiães, como eu falei daqui, de grandes guardiães de Portugal, tudo que acontece são os bombeiros que fazem. Os bombeiros de Leiria, o corpo de bombeiros de Leiria ruiu. Eles agora que precisam da ajuda de todo mundo. Simplesmente o quartel de bombeiros acabou, todo destruído, foi abaixo. Tem uma escola, que tem várias escolas nessa situação, em que não pode ter aula, porque as escolas praticamente não existem mais. Teve um senhor que perdeu, que é essa mesma colega que tem um trailer, ela falou, teve um vizinho que perdeu um telhado inteiro, e ela filmou um telhado da casa. Sabe o que é você de repente ver que só tem as paredes da sua casa, porque o que cobria a sua casa não tem mais nada? As casas estão cobertas com lonas, as pessoas estão fazendo o que podem. Mas, graças a meu bom Deus, com toda essa catástrofe que houve, até agora foram contabilizados 6 mortes. E algumas dessas mortes até por imprudência. Aquela coisa que a gente diz assim, ó, não saia, não não vá mexer em nada de eletricidade, essas coisinhas assim que as pessoas acabam fazendo. Alguns foram por essas coisas, outras porque foram estruturas que caíram, e as pessoas não conseguiram se salvar, enfim, coisas assim. Mas no universo que foi, 6 mortes, a gente lamenta e muito por essas 6 vidas. São 6 vidas. Mas diante da catástrofe que foi, poderia ter sido muito pior. Então, foi por isso que eu não fiz vídeo novo. Eu não posso simplesmente chegar aqui, né, e falar. Foi como eu disse, para nós foi bom, porque eu vi o quanto a minha relação é forte. Quanto algumas famílias que nós conhecemos são verdadeiramente famílias. Ao mesmo tempo, nós nos decepcionamos tanto com outras pessoas, não é, que tiveram atitudes impensáveis, mas enfim, cada ser humano age de um jeito. Eu me lembro que meu pai, meu falecido pai, dizia: há muitas plantas no mundo, minha filha. Quem tem pétalas bonitas, flores bonitas, perfume, dá isso.
Outras dão espinho. Quem tem espinho só vai dar espinho. Então, que possamos ser flores bonitas, que deem perfume, que deem beleza, que a gente espalhe a maciez de nossas pétalas e não espinhos. Né? Mas a gente tem que compreender que as pessoas são diferentes e respeitá-las. Mas, assim, diante da tragédia que foi, poderia ter sido muito pior. A quantidade de feridos, de mortos e coisas do tipo, e não foi. Então, o que é que eu peço hoje? Quem tiver alguma possibilidade de ajudar, quem estiver aqui em Portugal e puder ajudar, Conselho de Orem, Leiria, ajude. Seja lá como for. Teve uma senhora que ela disse, eu me ofereço para cuidar das crianças que os pais precisam ir refazer os telhados, precisam limpar suas casas ou precisam trabalhar e não tem com quem deixar as crianças, porque obviamente não tinha aula. Ela deu uma ajuda imensa. Outra ofereceu o salão dela para que pudessem carregar telefone celular para dar uma notícia às famílias. Teve gente que abriu rede de Wi-Fi. Enfim, cada um foi ajudando como podia, cada um está ajudando como podia, assim como eu estou ajudando como posso. E aqueles que, assim como eu, tiverem fé, orem por nós. O pior já passou, já, mas existe um caminho muito longo para a gente percorrer, para reconstruir o centro de Portugal. Então, rezem por nós. Eu me incluo sim, porque apesar da minha vida não ter tido tantos problemas, eu estou aqui, eu vivo aqui. É a cidade onde eu vivo, foi a cidade que me acolheu. São as cidades vizinhas, são seres humanos que tiveram suas vidas de cabeça para baixo e eu tô junto nisso, nessa reconstrução. Então, mais uma vez eu digo, quem puder ajudar de alguma forma, ajude. E quem não puder ajudar fisicamente, seja lá qual for a sua crença, peça a Deus, a Jeová, a Alá, a Tupã, peça a quem você acredita, ao universo, à natureza, que nos ajude, que tenha misericórdia, que tenha pena para que mais nada aconteça, para que a gente consiga se reconstruir. Tá bem? Meu muito obrigada a todos que se preocuparam conosco. O meu pedido de desculpas porque eu não consegui botar o conteúdo extra da semana passada. Eu estou fazendo este conteúdo e vai ser só esse conteúdo porque eu preciso me focar em outras coisas. No momento, a necessidade maior é outra. E não sei também como é que vai ficar essa questão de energia, de internet, está tudo muito oscilando ainda. Mas, com fé no nosso bom Deus, na próxima semana eu vou chegar aqui falando sobre aquelas questõezinhas que eu falo sempre, que a gente gosta de conversar. E com fé em Deus, assim, com o coração mais tranquilo, mais esperançoso, sabendo que a reconstrução continua e que está indo tudo em paz, tudo bem, tudo tranquilo, tá certo? Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem bem e que Deus permita que vocês jamais passem por situações como essas, tá bem? E se por acaso passarem, tenham fé, tenham calma, que é o principal, que, como dizia Santa Teresa d'Ávila, tudo passa. Beijos, até o próximo vídeo.